Então, gente, para encerrar, né, os 4 pensadores que colaboram para a formação do pensamento sociológico, agora nós vamos estar falando sobre o pensamento do Max Weber, e dentro do pensamento do Max Weber nós vamos observar a proposta de uma sociologia compreensiva. Tá? Então, para o Weber, essa sociologia compreensiva, né, ela justamente colabora na compreensão e na interpretação da ação social. Aqui, o cientista ele tem a função de explicar o fenômeno, mas sem impor suas ideias e as suas conclusões na sociedade. O Max Weber ele vai estar na ponta contrária do pensamento de Durkheim. Ponta contrária em que sentido? No sentido de que, para o Weber, as interferências individuais elas são sentidas nos contextos sociais, porque esses indivíduos eles têm papéis independentes, eles têm papéis diferentes e acabam influenciando na construção do todo, né, da coletividade. Então, não são as influências externas que vão dar a tônica para os indivíduos, mas são justamente as construções que esses indivíduos fazem, daquilo que eles observam nos contextos dos quais eles fazem parte, que vão ser definidores. Então, não é a sociedade que vai modelar o indivíduo, é o indivíduo que acaba contribuindo para a modelagem da sociedade. Então, o olhar weberiano está voltado para o mundo industrial, econômico e também político. Aqui nós vamos observar uma aproximação com o pensamento do Karl Marx. No entanto, com a construção, com aquilo que vai ser resultado da proposta de pensamento do Weber, totalmente contrário. Quando a gente diz se assemelha, porque assim como Karl Marx, o Weber também vai estar interessado na influência que as relações de consumo e de produção industrial e econômica podem oferecer e como esses aspectos eles acabam interferindo na vida política da sociedade. Dando continuidade a essa situação, nós vamos observar que o pensamento do Weber ele também analisa os aspectos burocráticos e os processos de racionalização e de teoria da ação social. Por quê? Porque esses fenômenos que acabam ocorrendo no seio da sociedade são fatos, né, que estão ligados aos aspectos éticos e morais do próprio empreendimento capitalista, da maneira como a sociedade de consumo ela se comporta e ela se dinamiza no decorrer do tempo. Para o Weber, os indivíduos e os fatos históricos eles têm uma primazia. O que seria essa primazia? Eles têm uma prioridade na hora do estudo e do entendimento do aspecto social. Dentro dessa perspectiva, a ciência e a política elas precisam ser colocadas em suas respectivas esferas. Ou seja, são elementos diferentes, não é por isso que eles estão em esferas diferentes, mas também são elementos associados, né? Ou seja, que estão, de certa maneira, próximos um do outro e que precisam ser entendidos nos seus contextos isolados, mas nas relações que esses contextos estabelecem. Quer dizer, a ciência ela te oferece uma compreensão para a sociedade. A política ela oferece uma organização para a sociedade. São matrizes conceituais diferentes, mas que, de certa forma, se comunicam, né? Dizem uma a outra o que é importante para que a sociedade se desenvolva. Um outro aspecto é o mundo social e o mundo cultural, eles devem ser observados de forma compreensiva e como singularidades, aquilo que nós já mencionamos. Quer dizer, cada situação
tem as suas particularidades, né? Nós não vamos compreender todos os aspectos humanos com o mesmo olhar. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para que justamente as minhas impressões pessoais elas não se sobressaiam sobre aquilo que os contextos sociais de fato estão evidenciando, estão apontando para os indivíduos e como esses indivíduos agem nesses contextos sociais. Então, cada evento, e aqui é em cada lugar, em cada região, em cada situação, ele acaba adquirindo um caráter específico. E isso justamente no intuito de que não ocorra uma totalidade válida para qualquer tempo, para qualquer espaço. Os fatos sociais eles podem ser até semelhantes, mas eles não são iguais porque as motivações não são iguais. Os indivíduos que estão envolvidos não são iguais. As construções histórico-culturais elas não são iguais. Logo, né, esse mundo social ele vai ter, de certa maneira, algumas diferenças que precisam ser observadas, precisam ser levadas em consideração para que esse contexto ele seja compreendido da maneira mais isenta possível. O modelo metodológico proposto pelo Max Weber, né, que a gente vai chamar de tipo ideal, é um modelo abstrato que, quando usado como padrão de comparação, vai permitir uma observação dos aspectos da realidade de forma mais clara e sistemática. Justamente porque aquilo que o indivíduo pode oferecer do ponto de vista sociológico é justamente a interpretação e a compreensão de determinada ação social. Então, a explicação dos fenômenos se dá justamente por essa observação desses aspectos da realidade e que respeitam e que estão alicerçadas numa ideia de organização, de sistematização desses mesmos conceitos. Então, por isso, essa ideia dessa sociologia compreensiva ser tão importante no pensamento weberiano. O Weber ele elaborou a chamada teoria de ação, que vai estar alicerçada em 4 elementos. E aqui esses elementos eles propõem aquilo que ele chama de classificação das ações sociais, né, em tipos puros ou ideais. E quero chamar a atenção dessa palavra puro porque justamente o cientista, o pesquisador, ele não pode, na hora do resultado da sua pesquisa, colocar suas posições pessoais, colocar as suas, aspas, paixões, né, os seus interesses, como sendo o fundamento da pesquisa, né? Mas ele deve prezar por uma pureza, mostrar e colaborar para a compreensão da realidade como ela é, né? E não como ele quer, né? Ou queira que ela seja, ou entender o que ela é dessa forma. E depois os aspectos ideais, né? Aquilo que a sociedade ela pode potencialmente chegar a desenvolver. Então, desses 4 tipos, a ação racional com relação aos fins é o primeiro que nós iremos destacar. Então, ela se baseia na racionalidade e o seu objetivo, o seu propósito é obter o melhor fim a partir dos meios mais adequados, né? Ou seja, nós vamos entender que a sociedade ou a relação entre os indivíduos ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. E essa finalidade ela só é alcançada pelo entendimento, pelo pensamento que esses indivíduos eles acabam, né, desenvolvendo. Um segundo aspecto é a ação racional, agora com relação aos valores, né? E aqui o valor é entendido como a conduta. Tá? No entanto, esses valores
eles não são, ou não têm, melhor dizendo, uma finalidade pragmática da ação, mas eles têm um sentido ético, né? Tem um sentido político, tem um sentido valorativo, né? A razão ela se fundamenta nas ideias, e quando ocorre essa fundamentação nas ideias, esses valores eles acabam estabelecendo princípios que garantem uma convivência entre os indivíduos, né? E depois dessa convivência, que garantem uma construção de sociedade que leve em consideração os posicionamentos de respeito, os posicionamentos de construção coletiva, que são essenciais para a vida, né, em sociedade. O terceiro aspecto está ligado ao que o Weber chama de ação tradicional, que deixa evidenciar que a motivação, né, os costumes e os valores que estão presentes em um determinado grupo social, eles acabam respeitando um certo continuismo, eles acabam se baseando naquilo que já aconteceu na sociedade, e isso, de certa forma, motiva, né, a elaboração de certos códigos de conduta, no entanto, sem, de certa maneira, ser algo preso, engessado, mas que também oferece, né, mas que evidencia que esses indivíduos eles podem adequar, né, essa tradição aos momentos históricos, sociais em que eles estão inseridos. E o último aspecto é a ação afetiva, que é aquela ação movida pelo sentimento, né? Como a paixão, como o orgulho, como a inveja, como o medo, que devem ser observados, devem ser levados em consideração na hora de nós entendermos como esses mesmos indivíduos interagem dentro dos grupos sociais. Então, esses foram os nossos pensadores, que vocês possam estar na continuidade fazendo a leitura do material, e qualquer dúvida vocês aí podem estar entrando em contato conosco, beleza? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.